Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E hoje no Fabulário Responde vamos dar dicas sobre aventuras piratas, como narrar guerras entre grandes exércitos e explicar um pouco sobre a cura das mãos do paladino. Então vamos começar com as respostas da semana agora! Querido Fafazinho, se a magia do bardo vem da sua música, se ele conjurar surdez em uma pessoa, ela ficaria imune às magias dele? Primeiramente, o nome da magia possível é cegueira surdez, no qual você escolhe se o alvo da magia vai ficar cego ou surdo. Então ele fica nessa condição durante algumas rodadas até ele ter um sucesso num teste de resistência. A própria magia tem 3 componentes: o verbal, o gestual e o material. Que é tipo alguma coisa que vai ser consumida durante a magia. Tipo uma pena que vai ser queimada, um pouco de carvão sendo espalhado no chão. E para magias mais poderosas, até pó de ouro. E por mais que a magia do bardo tenha o componente verbal, não necessariamente o alvo precisa ouvir o que o bardo está dizendo. Por exemplo, se esse bardo que você está falando já tem acesso a magias de segundo nível, como é cegueira, surdez, ele também teria acesso a magia sono, no qual você consegue fazer uma galera meio desmaiar de sono. Por mais que você seja um bardo que toca sua flauta enquanto dança fazendo as magias, não necessariamente quem vai dormir precisará lhe ouvir. A magia onda trovejante, por exemplo, a pessoa não precisa lhe ouvir para tomar todo aquele dano. Se você for curar ferimentos, por exemplo, a pessoa não necessariamente precisa lhe ouvir. Em compensação, tem um ataque de nível 0 que é o Zombaria Viciosa, no qual o bardo dá tipo uma agoniada no inimigo. Aí já tá escrito na descrição da magia: o alvo precisa lhe ouvir, assim como você precisa ver o alvo. Ou seja, não dá pro teu bardo falar: ô, seu cara de mula, se você não estiver vendo o inimigo pra poder chamar ele de cara de mula, e o inimigo não estiver te ouvindo pra saber que tu tá chamando ele de cara de mula. Então, por exemplo, essa magia não funcionaria, porque na descrição está especificado que o alvo precisa lhe ouvir. Já, por exemplo, a magia ilusão menor, que você pode criar uma ilusão visual ou uma ilusão auditiva, não as duas juntas, ficaria até mais fácil enganar alguém que não pode ouvir, já que ele teria problema em discernir se aquela imagem é verdadeira ou não, já que ele não tá ouvindo. Se no meio de uma batalha de um exército aparece um dragão jovem do tamanho de um cavalo, só que ele é completamente silencioso, ia dar na cara. Mas se o adversário tá surdo, no meio de um combate alucinado, no qual ele não ouve nada do que tá acontecendo, e aparece a ilusão de um dragão que também não tá fazendo barulho, seria mais fácil dele ser enganado. Se ele não tá ouvindo, é mais fácil dele acreditar. Então, se você for o mestre, a dica que eu dou é: caso algum alvo de alguma magia esteja em alguma situação estranha, tipo cego, surdo, tonto, caído, dá uma lida na magia certinho. E se você for o jogador, lê certinho todas as suas magias antes de começar a jogar, cara. Tem que escolher direito. Pensa nessas coisinhas pra facilitar a vida do mestre quando rolar uma situação dessa na mesa. Com esses detalhezinhos, todo mundo sai ganhando. Fafa, qual a melhor raça e classe pra se criar um personagem pirata? Cara, depende do tipo de pirata que tu quer ser. Eu vou dar 3 exemplos fáceis aqui. Pode ser um pirata mais lutador, pode ser um pirata especialista nos mares e pode fazer um pirata comandante. Se quiser fazer um lutador, tem que fazer um cara mais voltado em destreza, em agilidade, porque nenhum guerreiro que se preze vai usar armadura pesada no meio do oceano correndo o risco de cair do navio e se afundar pra todo sempre. Aí já daria pra fazer um personagem tipo um ladino, ou um guerreiro mesmo focado em armadura leve, talvez até um bárbaro sem armaduras com uma grande marreta. Aí já dá pra fazer um estraguinho legal. Se quiser fazer um cara especialista em ambiente, já dá pra fazer um druida dos mares, ou um ranger dos oceanos, talvez até um monge mesmo. Tá sempre desarmado, consegue escalar, consegue nadar, dá uns pulos altos pro navio do adversário. O monge tem uma liberdade física muito grande. Mas se quiser ser um grande líder dos mares, pode ser um bardo ou um clérigo que dá um incentivo na tua galera e impulsiona eles a desvendar e desbravar o mar. E de raça, aí depende do que tu quer. Se puder escolher alguma daquelas raças que é meio homem-pássaro, tipo aracocra que voa e o caramba 4, um pirata ranger que voa batedor, fica dando uma volta assim ao redor do navio, procurando terra à vista ou inimigos, talvez até uns barcos pra fazer umas pilhagens, é uma baita de uma vantagem. Assim como se tu puder jogar com tritões e elfos do mar, sei lá, sereios ou bem tartaruga, se tiver certeza que vão ficar sempre perto da água, vale muito a pena também. Até um Warforged Artífice tá valendo. Imagina um cara todo de metal com um canhão pá, 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 disparando nos navios inimigos. O problema é que se tu cair na água, tu vai conhecer o fundo do oceano, mas em compensação tu não precisa respirar. Então na teoria é só tu voltar caminhando pelo fundo do oceano e subir até a praia. Agora quantos anos isso vai levar e se você não vai morrer no caminho aí, não é comigo. Fábio Mestre, como você lida com os jogadores combeiros que querem quebrar o jogo?
Cara, essa pergunta também é pesadinha. Essa é uma pergunta muito mais civilizatória do que de jogo. Porque se você estiver jogando futebol e alguém estiver fazendo muita falta, vai quebrar o jogo e você não vai saber o que fazer com essa pessoa. Assim como tá todo mundo querendo jogar vôlei, tem alguém que joga muito mais do que os outros e vai bater muito mais forte do que qualquer um tá acostumado ali. Você pode estar jogando ping-pong, mas se tiver algum cara que gosta de tirar todo mundo com 6-0, vai quebrar o jogo pra todo mundo. Nesse caso, eu apelo pra minha arma mais forte: o bom senso. Tá todo mundo ali pra jogar, tá todo mundo ali pra se divertir. Eu deixo claro, se a tua diversão estiver valendo mais do que a diversão dos outros, aquilo não é diversão. Tem que estar nivelado. O grande trabalho fundamental do mestre é justamente mediar a diversão e a dificuldade. Quando as coisas estão muito difíceis, a diversão é pouca. Quando não há dificuldade nenhuma, a diversão também é pouca. Você tem que encontrar um meio termo na dificuldade que alegre o seu grupo. Vai ter gente que a única maneira de se divertir é que se ninguém morrer a aventura inteira. Vai ter gente que pra se divertir muito, a aventura tem que estar no nível Game of Thrones e que eles têm que lutar pela sobrevivência a todo segundo. Então encontrar o nível de diversão que o seu grupo trabalha e tentar trabalhar naquele formatinho. E assim como vai ter esse equilíbrio de dificuldade, vai ter esse equilíbrio de diversão. Se o guerreiro, o bárbaro e o paladino estão se divertindo bastante porque tem muito combate, talvez o ladino não esteja se divertindo tanto. Se tiver um combeiro que tá se divertindo bastante, quebrando todas as regras e fazendo o que ele quer ali naquela mesa, vai ter personagem que vai virar pano de fundo aí pras aventuras do grande guerreiro combeiro. Então troca uma ideia com o cara. Mas troca uma ideia franca. E de preferência individualmente, só com o cara. Bicho, queria te falar que esse teu personagem aí tá meio estranho o modo como ele tá na mesa, saca? Tá dificultando demais, eu acho que tá impossibilitando a diversão do grupo. Como é que a gente pode melhorar isso aí? Tem que conversar. O mundo tá cheio de mestres que falam: esses combeiros saem da minha mesa. Ao mesmo tempo que o mundo tá cheio de: eu sou combeiro mesmo, vou fazer se o mestre não quiser ele que se lasque. Enquanto os mestres ficarem expulsando as pessoas que não concordam com eles e os combeiros não quiserem adaptar nada dos seus personagens para entrar na mesa dos seus mestres, o RPG como um todo enfraquece. Se a gente não aprender a jogar junto, a gente vai jogar muito pouco. Fafá, o paladino com cura pelas mãos pode levantar um amigo usando um único ponto de cura? Primeiramente, só relembrando um pouco esse poder do paladino. É um poder que ele ganha desde o primeiro nível, no qual ele pode curar pontos de vida equivalente a 5 vezes o nível dele. Ou seja, ele pode curar 5 no primeiro nível, 10 no segundo, 15 no terceiro, 20 no quarto e assim por diante. Essa tabuada de 5. Tá na hora de aprender já. A cada um pontinho que ele pode curar, ele cura um ponto de vida. Se ele gastar 5, ele cura 5. Se ele gastar 2, cura 2. Não existe nenhuma necessidade dele gastar 5 por vez. E isso é muito importante. A única regra que existe dele gastar 5 pontos por vez é quando ele quiser neutralizar uma doença ou um veneno. Então eles arredondaram. O paladino aí gasta 5 e fechou. Pronto, resolvido. Podendo curar inclusive a surdez causada pelo bardo lá no início do vídeo. Então eu permitiria que o personagem desmaiado fosse curado com um pontinho desse. Porém, o personagem desmaiado nem sempre tem 0 pontos de vida. Se o personagem tem 2 pontos de vida e ele tomou 10 de dano, logo eu não considero que ele tem 0 pontos de vida. Porém, ele tem menos 8. Então, pra você levantar esse personagem que tá caído com menos 8 pontos de vida, você não pode curar só um dele. Você tem que curar 9. 8 pra ele ficar estável com 0 e mais um pra ele subir. O que pode identificar que tem certas pessoas que estão ao nível de quase morrer e pessoas que estão só desmaiadinhas. Um cara que desmaiou e tá com menos 1, eu levantaria ele com 2 pontos de vida. O cara que tá caído a menos 9 é muito mais difícil de levantar. Estou mestrando para 4 novatos e a história vai ser sobre buscas por deuses dos continentes ao redor do mundo. Será que essa história pode desanimá-los? Cara, a história em si não vai direcionar se vai animá-los ou desanimá-los. O modo como a história vai ser contada que vai ser o diferencial. Eu já vi aventuras divertidíssimas, que 15 anos depois de jogar eu lembro como se fosse hoje. A aventura toda a gente ficou caçando um coelho. Um único coelho. Pra jantar. Tipo, eu lembro muito mais dessa aventura do que muitas aventuras em que a gente entrou no castelo pra matar um demônio lynch no inferno que queria destruir o mundo. Tipo, se a gente for ver os Power Rangers, toda semana eles evitam que o mundo inteiro seja destruído a partir da Alameda dos Anjos. E às vezes pode não me interessar muito. Mas tem um filme chamado Scott Pilgrim vs. o Mundo, que é uma aventura épica misturada com videogame em que ele destrói todos os ex-namorados da menina que ele tá afim. A aventura pode ser mundana ou épica. Os personagens podem interpretar que nem os atores da Marvel, ou ficarem quietos e caladinhos que nem o Link do Zelda. Eu arrisco a fazer uma proporcionalidade que somente 40% da diversão vai ser o que tá acontecendo na mesa. 60% vai ser o que tá acontecendo com a galera
galera que tá jogando ali na mesa. É só ver a diferença que tem no contar a história de alguém que viajou pra França e alguém fazendo stand-up. A pessoa que vai falar sobre a França vai contar as maravilhosas coisas que ela comeu, como foi visitar o Museu do Louvre, tomar os vinhos da região de Bordeaux, e pode ser incrivelmente chata essa história. Em compensação, se tu vê um cara de stand-up contando a vez que ele pegou um ônibus lotado pra ir pra praia num feriadão, pode ser uma das coisas mais divertidas que você vai ver no mês. Então, no final das contas, a história é um detalhe. Como se conta a história, que é o fundamental. E já passamos da metade do nosso vídeo. Se daqui até agora, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. E é claro, compartilhar pra tua galera, que compartilhando mais gente vem aqui pro nosso canal, e mais eu vou produzindo, e mais perguntas geniais vão vindo e eu vou respondendo, e a gente vai se retroalimentando nesse mundo do RPG. Fafa! Vou fazer uma campanha que tem uma chance de que os reinos entrem em guerra. Alguma dica para narrar combates entre grandes exércitos? Cara, tu sabe como começou o RPG? Eu tenho um livro aqui chamado O Império da Imaginação. Ele é basicamente uma biografia do Gary Gygax, o cara que começou com esse papo de RPG. Um resumo rapidinho aqui. Nos Estados Unidos tem aquele papo de War Games, que é tipo uma mistura de xadrez com Final Fantasy. Fica uma galera nos exércitos aqui, aí mexe os turnos, aí tem uma galera que chega, uma parada doida. Procura no tio George aí que vai entender melhor. Então o Gary Gygax, que era viciado nesses joguinhos, uma vez um amigo dele fez um castelo impenetrável, que ninguém conseguia entrar, nenhum exército. Então o Gary teve uma ideia para invadir esse castelo impenetrável. Ele queria pegar 3 dos melhores soldados dele e fazer com que eles entrassem pelo fosso do castelo, aí para sair lá dentro para tentar destravar as portas do castelo e fazer o exército entrar. Tipo uns batedores. Só que não existia regra para isso. Um cavalinho naquele campo de batalha equivaleria a uma cavalaria inteira. Um soldadinho ali era uma infantaria inteira. Não tinha regras para um bonequinho, um personagem. Aí eles criaram e fizeram um RPG. Como interpretar um bonequinho individualmente no meio de uma guerra. Ou seja, quando eu vejo em RPG alguém perguntar como fazer um combate de grandes exércitos, é quase como se a gente estivesse mudando de jogo. A gente tá querendo voltar aos War Games. Sacou a linha de raciocínio? Imagina que eu sempre joguei vôlei de quadra. Só que precisa de uma quadra, precisa de muita gente pra jogar, 6 de cada lado, tem que ter 12 no mínimo. Então requer muita estrutura. Tem eu e mais 3 amigos que a gente quer jogar muito. E a gente não tem uma quadra ou mais gente pra jogar com a gente. O que a gente faz? Joga vôlei de areia, que fica 2 de cada lado, pode jogar em qualquer lugar, só precisa da bola e da rede. Facilitou. Agora imagina que eu quero fazer regras de vôlei de areia, só que uma areia bem apertadinha assim pra virar tipo uma quadra e colocar mais gente ao invés de 2. Colocar tipo 6 pessoas de cada lado. Aí já não é mais vôlei de praia, já tá virando um vôlei de quadra. Agora entendeu? Se já existiam as guerras e a gente conseguiu simplificar as regras ao ponto de virar só um aventureiro pra gente controlar, a gente meteu esse aventureiro numa guerra e a gente agora quer controlar uma guerra inteira. Então, seguindo a regra de ouro, vou te dar 3 dicas. 1. Tu pode estudar um wargame desse e jogar uma partida de wargame dentro da partida de RPG de vocês. Mistura o jogo mesmo, tô nem aí. Se os personagens quiserem jogar uma partida de poker, pega um baralho e joga o poker ali com eles na hora. Ou seja, se houver uma possibilidade de entrar em um exército poderoso, aprende um wargame e joga um wargame dentro do RPG. Segunda dica, você pode tocar o louco e fazer 1000 fichas de personagens, usar aqueles aplicativos de dar 1000 rolagens de D20 ao mesmo tempo, saber quantos atacaram, saber quantos defenderam e fazer um super combate mesmo com as regras valendo do jogo. Se cada membrozinho do exército tem tipo 6 pontos de vida e ataca com espada longa de 1d8, tem vários aplicativos de rolar dado no celular. Se tem 10.000 arqueiros, joga 10.000 D20 e vê quantos acertam. Vai ficar uma loucura, mas a galera vai sentir o que é o pânico caótico de uma guerra. E terceiro, faz os aventureiros terem missões internas para serem feitos enquanto a guerra tá rolando. Lembra do Gary Gygax? Eles podem tentar invadir o castelo do inimigo e tocar os sinos de rendição, por exemplo. Então todo o exército vai se render por uma ordem que eles receberam do castelo, mas essa ordem foi falsa. Logo, os seus aventureiros venceram a guerra. E pessoalmente eu acho essa terceira dica melhor. Na guerra tá rolando muita treta, muita coisa. Assim como tinha um Gandalf, o Gimli e o Legolas lá atacando os orcs, os hobbitzinhos estavam soltando um anel lá dentro do vulcão de Mordor. Quem foi que ganhou a guerra? Todos os 10.000 combatentes que estavam lá na frente? Ou quem destruiu um anelzinho e espantou todos os inimigos? Pense como Frodo, mas haja como Aragorn. Prefere low fantasy ou high fantasy? Só explicando os termos técnicos aqui, o Low Fantasy é quando não tem muita magia no cenário. E o High Fantasy é quando tem magia pra caramba no cenário. Tipo, o Senhor dos Anéis é quase um Low Fantasy. Só quem usa magia é o Gandalf, e tem umas arminhas mágicas, um anel, um negócio ali. Mas não é todo mago, feiticeiro, bruxo, pé de chinelo que consegue criar fogo. Então, respondendo, eu gosto mais de High Fantasy. Quanto mais High, melhor. Eu joguei muito tempo GURPS Fantasy, que ele se metia a ser High Fantasy, mas ele não conseguia muito. Então, quando eu descobri o D&D que é High Fantasy, aí eu fiquei louco. Não aguentei. High Fantasy no coração. Inclusive, quando eu gosto de jogar Aventura no Futuro, é High Future. Quando eu vou jogar no Velho Oeste, High Pólvora. Eu gosto de tudo no High.
Tem alguma mesa que tu participaste que esteja no YouTube? Primeiramente, já adorei essa conjugação verbal. Que tu participaste. Isso que é escrita, rapaz. E segundo, não tem. Mas minha internet aqui é uma porcaria. Porcaria. Tem uma entrevista que eu dei pro canal do Game Chinchilla. Vou até deixar o link aqui na descrição, então vai lá. Dá pra ver a qualidade terrível da minha internet. Se fosse pra eu jogar, então... A galera mais frequente aqui do canal conhece as Fabulives, cujo lema principal é: a nossa live durará o tempo em que a internet permitir. Fafá, estou indo iniciar uma aventura pirata e quero algum inimigo diferente de monstros marinhos e outros piratas. Alguma sugestão? A gente tem que lembrar que não importa qual seja o bioma, sempre podem existir ameaças aos nossos personagens. Para uma aventura de pirata, que eu não sei porque essa semana todo mundo ficou louco por causa de pirata, você imagina um navio, água e mais navio. Se você não quer fazer nenhum monstro marinho ser o inimigo, nem outros piratas, o que sobra? O ar. Lembre-se sempre que os inimigos podem vir de baixo, de frente ou de cima, independente de onde você esteja. Se você estiver na água, pode vir os monstros marinhos, os piratas ou alguma coisa voadora. Se você estiver num pântano, pode vir os inimigos das profundezas da lama, pode vir uns homens lagarto e podem vir umas aranhas caindo das árvores. Se você estiver no deserto, pode vir uns bichos por baixo da areia, pode vir uns beduínos do deserto, pode vir umas criaturas de fogo, meio do sol. Todos os inimigos podem vir de baixo, de frente ou de cima. E claro, a gente não pode esquecer que os inimigos podem estar entre nós. Imagina se tem um traidor dentro desse barco e toda noite um marinheiro morre e é jogado ao mar. Vai virar tipo um Among Us, só que ao invés de espaço são uns piratas. Resumindo, se não quer colocar os piratas nem bicho marinho, bota uns bichos voadores. Que tal os homens pássaros que vivem numa ilha e ficam cercando aquele ambiente para que não seja colonizado? Fafá, estou querendo mestrar para alguns iniciantes. Você indica alguma aventura pronta? Mas é claro! Tem aventura pronta aqui do nosso canal, tem duas na real. Já tá quase saindo a terceira. Aconselho você a jogar essa aventura aqui várias vezes, porque ela tem vários finais diferentes. E você vai compreender o que tá acontecendo naquela cidade. Você vai entender que dependendo da hora que você chega faz diferença. Dependendo da decisão que você toma faz diferença. Dependendo das missões que você faz diferença. Dependendo do que você conseguiu nessa cidade faz diferença quando você for enfrentar o inimigo final. Se você entender todas as minúcias dessa aventura, dá pra você adaptar e transmiti-la para o seu grupo. Aconselho e tenho certeza que isso dá muito certo. Perguntas, dúvidas ou correções aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até uma próxima!